Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário você está aí, em que país que você está. Eu quero começar esse vídeo apresentando-me um pouco e contando um pouco sobre mim e por que nesse canal. Há muitos anos eu criei um canal no YouTube, quando eu estava no Brasil, que falava de parte técnica com segurança eletrônica, com controle de acesso, sistema de câmeras, alarme, sistema de incêndio. E durante alguns anos, uma grande trajetória aí, eu vim morar na Espanha. E a vinda na Espanha aconteceu que muitas pessoas me perguntam sobre coisas aqui da Espanha. Então, nós resolvemos criar um canal ao qual a gente vai levar até vocês todas as informações referente à parte de estrangeiria aqui na Espanha. Boa parte dessas informações será experiências que passamos aqui. Não significa que com você que quer vir para cá vai ser igual, mas é uma referência para que vocês possam ter uma ideia, tá bom? Então, eu me chamo Alan, tenho uma família, sou casado, tenho 3 filhos e a gente fez a imigração do Brasil para a Espanha. Vivemos aqui na Espanha há 7 anos e eu acho que não tem mais o que dizer. Vamos partir para as perguntas, porque agora a gente vai começar um processo de perguntas e respostas, assim eu não me perco muito, porque é muita informação, e a gente vai dando andamento a essas informações que eu quero passar para vocês. A primeira pergunta: por que você migrou para a Espanha e como foi essa migração? por que eu migrei para a Espanha e como foi? Bom, eu vou contar para vocês porque na verdade isso é um testemunho de vida, tá? Eu não tinha por que vir para a Espanha. Nós vivíamos no Brasil, em São Paulo, na capital. Nós tínhamos um apartamento, nós tínhamos um carro, tinha uma empresa, tinha um sócio, a gente tinha empresa que trabalhava com parte de segurança eletrônica. E eu não conhecia ninguém na Espanha. Não tinha nenhum familiar, nenhum amigo, nada. E um certo dia as coisas começaram a se estreitar para nós. Começou a fechar as portas, caiu a quantidade de trabalho, a gente não conseguia matricular as crianças na escola, todas as escolas rejeitavam a matrícula, quando conseguia uma escola era muito longe, não conseguia transporte. Então as coisas foram se estreitando. E um certo dia, uma amiga da minha esposa, que estava na Espanha, a gente não sabia, entrou em contato com ela e comentou que estava na Espanha, que era muito bom e tal. E aí surgiu a ideia de vir para a Espanha. A princípio, a própria amiga dela falou: ora, pergunta para Deus se é da vontade dele, ele vai trazer vocês para cá. Um detalhe, essa amiga fazia muitos anos que não falava com a minha esposa, muitos anos mesmo. Então, eu comecei a pedir sinais para Deus se isso era realmente da vontade dele. E o primeiro sinal que eu perguntei para Deus foi: se realmente é da tua vontade, Senhor, que esse apartamento que a gente vive hoje seja vendido em menos de 30 dias. A gente estava tentando vender esse apartamento já há muitos anos e não tinha recebido nenhuma proposta. Então, eu usei isso de sinal. Falei: Senhor, se aparecer, né, se vender esse apartamento em menos de 30 dias é porque realmente é da vontade do Senhor da gente ir para a Espanha. E aí um dia eu tô com a minha esposa no carro, me chama um rapaz da imobiliária e me pergunta se o imóvel ainda estava à venda. Eu falei que sim, e ele falou que tinha uma pessoa interessada e que já tinha aprovação e que no sábado iria ver. Bom, naquele mesmo momento a gente já sabia que Deus estava confirmando, porque tinha feito uma semana que eu tinha dito aquilo
e agora tinha uma proposta pelo apartamento. Esse casal foi em casa, a esposa dele não gostou do apartamento, mas mesmo assim eles compraram o apartamento. Bom, não satisfeito, eu, com base na minha incredulidade, eu falei, não, a gente não vai para Espanha, eu não conheço ninguém lá, eu não vou deixar minha família toda aqui, isso é a maior loucura, pois eu não vou. Então eu falei, a gente pega o dinheiro do apartamento e compra um apartamento no interior de São Paulo, algum lugar mais longe daqui, e vamos começar de novo. E essa foi a ideia. Porém, a minha esposa falou, pô, se você não está acreditando, pois pede outro sinal. Então eu pedi outro sinal para Deus. Como eu estava estudando, tinha trancado a matrícula na faculdade de Anguera, e eu tinha continuado pagando. Eu paguei o financiamento, mas eu continuei pagando para a faculdade. Então a faculdade tinha que me devolver mais de 10 mil reais. E eu já tinha tentado resolver isso com eles várias e várias vezes e nada. Eles não me devolviam o dinheiro. Falavam que eu tinha que procurar um advogado para resolver e tal. Então eu falei para Deus mais uma vez, em oração. Eu lembro até hoje, era às 10h11 da noite. Eu falei assim, Senhor, se é da tua vontade que a gente vá para a Espanha, que a faculdade me devolva esse dinheiro. E aí eu mandei um e-mail para a faculdade às 10h11 da noite. Eu tenho esse e-mail guardado. Às 10h11 da noite foi enviado um e-mail explicando que tinha me aparecido uma oportunidade de sair do país e eu queria resolver essa situação antes de sair do país. E eu precisava que eles me devolvessem esse dinheiro que eles receberam de maneira indevida. Bom, mandei o e-mail, fiz a oração e fui dormir. Quando foi de manhã, eu abri o e-mail e o e-mail que eu recebi de resposta da Anguera veio exatamente às 10h11 da manhã. Eu enviei às 10h11 da noite e às 10h11 da manhã eu recebi a resposta. E na resposta dizia, se apresente a qualquer agência do Banco Santander com o seu RG original em mãos para a retirada do dinheiro. Até aí, mesmo assim eu não estava acreditando, pois eu fui no Banco Santander com o meu RG e saquei todo o dinheiro. Foi incrível. Aí eu já dizia, bom, agora não tem saída, nós vamos ter que ir para a Espanha mesmo. Começamos a mover algumas coisas, colocar à venda algumas coisas que tinha em casa, móveis, eletrodoméstico, o carro, a minha parte na empresa. E aí um certo dia a amiga da minha esposa fala para ela que, contando um pouco de como era na Espanha, falando que ela morava num quarto com o filho e o marido, tinha horário para lavar roupa, tinha horário para cozinhar, tinha horário para um monte de coisa. E que eles moravam num quarto, os três. E que a gente ia ter que fazer igual. Eu falei, o quê? Eu vou sair aqui do meu conforto para ir para a Espanha, passar sufoco, passar humilhação. Eu falei, não, aqui eu tenho tudo. Para que eu vou para lá passar por isso? Porque como você não tem um documento, você não consegue alugar nada. O que você consegue alugar? Você consegue alugar um quarto. E muitas vezes esse quarto só te dá direito de dormir 2 pessoas. Então eu teria que dormir com meu filho num quarto e a minha esposa dormir com a minha filha em outro quarto, porque estávamos indo todos juntos. Né? Que tem pessoas que vêm só o marido, depois vem a mulher e os filhos, ou vem a mulher e depois vem o marido e os filhos. Tem muita gente que faz assim. A gente não, a gente ia a família toda, já que era para ir, tinha que ir todo mundo. Então, eu falei, não, isso é a maior loucura. E ainda podia acontecer de eu alugar um quarto e ficar com meu filho num quarto, e a minha esposa alugar um quarto para ela e a minha filha num bairro, numa outra cidade vizinha. Olha que loucura. Eu falei, não, eu não vou. Eu falei assim, olha, se é da vontade de Deus que a gente vá para a Espanha, pois Deus vai providenciar uma casa para nós. Passou 2 semanas e o marido da amiga da minha esposa entrou em contato comigo por WhatsApp, dizendo que tinha conhecido um rapaz numa obra
que ele e a esposa iam voltar para o Brasil. E eles iam repassar uma casa para nós. Queriam repassar essa casa para nós. Na verdade, ele estava buscando alguém para repassar. E, no entanto, ele pensou em mim, entrou em contato comigo e de imediato eu falei, bom, ok, deixa eu falar com eles e vamos ver. Então a gente entrou num acordo e aí quando a gente chegou na Espanha, a gente já tinha uma casa para onde morar. A gente não teve que alugar um quarto. A gente já tinha um local e não era um apartamento, era um sobrado, uma casa grande, sabe, confortável. Então, por que eu digo que é um testemunho? Porque vocês podem perceber que desde a trajetória da ideia de vir para a Espanha até a chegada na Espanha, em nenhum momento foi assim uma vinda com interesse de uma vida melhor, uma vida confortável, uma vida não sei, não era isso que eu estava buscando, entendeu? Não estou dizendo que está errado buscar isso, a gente tem que buscar o melhor para nossa família. O que eu estou querendo dizer é que não foi esse intuito. Na verdade, foi Deus direcionando passo a passo para que a gente pudesse chegar aqui. E uma coisa que eu posso dizer para vocês é que quando a gente está debaixo de obediência de Deus, a gente vive o favor de Deus. Porque Deus cuidou de tudo. Desde o Brasil até aqui, Deus cuidou de tudo. A gente viveu o favor de Deus. Deus providenciou o dinheiro para vinho, o dinheiro que tinha que pagar dos aluguéis adiantados. Deus providenciou tudo, não faltou nada, ainda sobrou. Então, o que eu tenho para dizer para vocês quer vir para cá? Planejamento e oração. Se Deus está no controle, vai dar tudo certo. Porque eu já vi muita gente sofrer muito por vir para cá sem a direção de Deus. Ou vende tudo, ou não vende tudo, deixa uma casa que tem no Brasil e vem para cá tentar se arriscar e tal, e afinal quebra a cara. Então, nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre isso, com detalhes. Beleza? Qual a próxima pergunta? O que você recomendaria para quem quer vir morar na Espanha? O que eu recomendaria para quem quer vir morar na Espanha? Bom, exatamente isso, um bom planejamento, tem que trazer muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo. Eu recomendo que, eles não me pagam nenhuma publicidade, mas eu recomendo o TransferWise, e eu fiz muitas transferências de lá para cá, é um valor muito melhor do que transferência bancária, devido à conversão da moeda. Claro que não tem que trazer tudo de uma vez, vai trazendo aos poucos, conforme for necessitando. Mas assim, com a taxa de câmbio que nós temos hoje, entre real e euro, tem que trazer muito dinheiro. Por quê? Porque para conseguir alugar um quarto é muito difícil, porque você vem para cá sem documento. Quando você vem sem documento, tá? Que foi no meu caso. Eu vim como turista, fiquei 3 meses, depois fiquei ilegal e tive que correr atrás. Se você trabalha numa multinacional e tem a possibilidade de pedir para a empresa te transferir para cá, já é outra história. Se você tem um parente que tem a nacionalidade espanhola, aí já é outra história. Estou dizendo de quem vai vir para cá como turista e depois vai tentar a vida aqui de maneira, vamos dizer assim, não é ilegal, mas de uma maneira sem documento. É porque sem documento aqui você não faz nada, tá? Então coloca na sua cabeça que você vai começar do zero. Quando você chegar aqui, a sua profissão que você estudou aí, ela não vale aqui a não ser que você covalide. Se é um curso técnico de eletricidade, de eletrotécnico, de informática, eu já te digo que aqui é muito diferente. Então o que você estudou de eletricidade aí, aqui não é a mesma coisa. O que você estudou de eletrônica aí, aqui não é a mesma coisa. O que você estudou de informática aí, aqui é diferente. Então, a primeira coisa que tem que ter na mente é: eu vou me moldar à situação que eu vou encontrar lá. Se eu tiver que reaprender a minha profissão, eu vou reaprender. Já tem que vir com essa mente aberta. Segunda coisa, eu vou me programar
para ir com bastante dinheiro, porque eu vou precisar de muito dinheiro aqui. Porque pode ser que você fique 3 meses, 4 meses sem conseguir um trabalho. E como que você vai pagar aluguel? O aluguel de um quarto hoje, dentro de um apartamento, um quarto, pequenininho, em Madrid está em torno de 400 a 500 euros, depende da zona onde você vai alugar. Então é caro, é caro. Viver aqui é caro e o começo é muito difícil. Então, planejamento, mentalidade, muito dinheiro e outra coisa, que seria, eu colocaria em primeiro lugar, oração. Tudo debaixo da direção de Deus flui. Eu não venho aqui colocar na mente de vocês uma religião, não, a ideia não é essa. É que eu tenho o seguinte pensamento: com Deus as coisas já não é tão fácil. As coisas vai debaixo de oração, não é fácil. Sem Deus para mim é impossível caminhar aqui. Realmente sem Deus eu acho que as coisas não vai. Tá bom? Então, deixo vocês agora. Eu vou fazer mais vídeos trazendo mais informações. Tem mais alguma pergunta? Bom, então eu vou fazer mais vídeos trazendo mais informações para vocês. Informações relevantes para quem realmente quer vir para cá, tá? Neste canal vocês não vão encontrar, como tem muitos canais que eu vi por aí, fazendo um monte de vídeo como se isso aqui fosse um mar de rosas, que não é. Que isso aqui é o paraíso, não é, tá? Que é muito fácil trabalhar aqui, que é muito fácil conquistar as coisas aqui, não é. É melhor que o Brasil? É, mas não é fácil, tá? Então nós vamos trazer a verdade para vocês. Vocês avaliam e tomam a decisão se querem começar a preparar para emigrar para a Espanha, assim como a gente fez também. Tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigado.